Olá, amigos do Café com Fé, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcos Henrique, estou aqui para meditar na palavra do Senhor e trazer para você mais uma reflexão para nossas vidas, para o Senhor nos abençoar. Antes de começar, eu queria convidar você a curtir esse vídeo, deixar seu comentário, use aqui esse espaço para deixar sua opinião, para falar, para fazer seu pedido de oração, se você tiver, nós estaremos lendo, acompanhando e respondendo. Também compartilhe esse vídeo, envia para que outras pessoas também possam receber essa reflexão e também possam comentar e curtir e interagir conosco. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, você é muito bem-vindo. E vamos agora à reflexão da palavra do Senhor. O texto que nós vamos falar hoje é de quando Jesus transformou água em vinho. É um milagre que é relatado na Bíblia como o primeiro milagre de Jesus, a primeira manifestação pública de Jesus, do seu poder, da sua glória, da sua autoridade aqui na terra. Esse texto está no livro de João, no capítulo 2. E aqui na minha Bíblia, na versão King James, versão fiel de 1611, que é a versão que eu estou usando aqui, mas você pode ler em qualquer versão que você tenha na sua casa, não tem problema, ou acompanhar aqui na nossa transcrição, que a gente vai deixar aqui para você também, tá? Mas diz assim: E no dia terceiro houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. E também foram convidados Jesus e seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm vinho. E Jesus disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos seus serviçais: Tudo quanto ele vos disser, fazei-o. E ali estavam postas 6 talhas de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações, e em cada uma cabiam 2 a 3 meretas. Jesus lhes disse: Enchei de água as talhas. E eles a encheram até a borda. E ele lhes disse: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o levaram. E quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde viera, mas os serviçais que haviam tirado a água o sabiam, o mestre-sala chamou o noivo e lhe disse: Todo homem, no princípio, apresenta bom vinho, e depois, quando os homens já têm bebido, então o que é pior? Mas tu guardaste o bom vinho até agora. E esse começo de milagres, Jesus fez em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Essa é a palavra do Senhor, que o Senhor possa falar ao nosso coração. Esse texto ele tem muitas camadas, né? Muitos pontos para serem observados. Aqui Jesus ele estava reunindo seus discípulos e havia um casamento ali de uma família amiga, próxima, né? E a mãe de Jesus, Maria, estava lá e Jesus também foi convidado para esse casamento. Jesus estava lá e levou seus discípulos e eles estavam na festa, tudo normal, né? Como a gente conhece, uma festa, com música, com dança, pessoas alegres. O casamento judeu, ele durava alguns dias, não era um dia só, não era igual a gente conhece hoje, que né, vai ali num sábado à noite, tem a cerimônia e depois a festa e todo mundo vai para casa. Não, o casamento, a festa duravam vários dias, então tinha que ter comida para todos esses dias, tinha que ter toda uma preparação, e o principal era o vinho. O vinho era uma bebida muito comum entre os judeus. Desde o início dos tempos se cultivavam vinhas, se plantavam uvas para apresentar o vinho. O vinho era apresentado até como oferta no tabernáculo. O vinho na Bíblia, ele tem uma relação muito grande com alegria, com satisfação, com festa, com celebração. O vinho ele representa essa alegria. O vinho ele representa uma vida de celebração, de festa. Aquela pessoa alegre, aquela pessoa que está sempre sorridente, aquela pessoa que está sempre feliz. É como se o vinho representasse essa ação, né, de pessoas que a gente admira. Nossa, fulano está sempre sorrindo, fulano está sempre alegre. Essa é a representação do vinho na vida de uma pessoa. Não quer dizer que você vai sair por aí enchendo a cara de vinho e ficar bêbado. Não é isso que eu estou dizendo. Estamos falando de costumes propícios da época.
E naqueles dias eles tomavam o vinho durante toda a festa, né? As pessoas tomavam o vinho constantemente e chega um momento que o vinho acaba. E esse acabar do vinho era um problema, porque ali a reputação da família do noivo e da noiva poderia ser manchada, porque foi dada uma festa e não havia vinho para que fosse servido durante toda a festa, durante todos os dias daquela comemoração. O vinho era muito importante, o vinho tinha o seu papel ali essencial naquela festa. A gente vê na fala do mestre Sala que quando as pessoas já tinham bebido muito vinho, se apresentava um vinho de qualidade inferior, porque o importante era ter o vinho, e as pessoas já ali, né, meio alcoolizadas, já não percebiam tanto que o vinho não era tão bom e continuavam ali naquela festa. O que acontece? O vinho acabou. Quando o vinho acabou, imagina a família da noiva, imagina a família do noivo tendo que dar satisfação aos convidados de que não havia mais vinho para aquela festa. Era um problema sério. A reputação era manchada, a família ficaria marcada porque deixou faltar algo tão essencial. Maria, mãe de Jesus, ela chega a Jesus e pede que ele fizesse alguma coisa. Maria sabia que Jesus era poderoso, ela sabia que Jesus poderia resolver aquela situação. O problema é que, como Jesus disse, ainda não era chegada a hora dele se manifestar. Jesus ainda estava ali preparando o início da sua jornada como pregador, como transformador. Jesus estava ali reunindo seus discípulos, estava naquela fase inicial. Por isso que ele diz, ainda não é chegada a minha hora, né? Jesus, ele não era precipitado, ele não queria se aparecer. Imagina você com o poder de transformar água em vinho. Você ia passar nos bebedouros, transformando água em vinho, chega no copo, alguém está bebendo água, você ia transformar, né? Nós somos assim, mas Jesus não. Jesus era humilde também. Jesus sabia a hora de fazer as coisas, o momento, o local. E Jesus disse, não é chegada a minha hora. Mas por causa do pedido de Maria, Jesus operou o milagre ali naquela festa para que aquela família que estava ali como anfitriã não passasse vergonha. Então a Bíblia vai dizer que aqui que está o X da questão, que haviam ali as talhas de pedra, né, eram usadas para purificação, porque as pessoas vinham, as pessoas caminhavam, elas precisavam se lavar seus pés, ali as mãos, se purificar. E aquelas talhas eram usadas para colocar águas para esse fim. Jesus, quando viu as talhas, ele chegou para os garçons, os serviçais, e falou assim, ó, enche de água. E encheu de água, né? A Bíblia diz que eles encheram até a borda, no versículo 7. Então encheu-se daquela água. Aí eu fiquei pensando assim, poxa, mas água, talha de limpeza, eu não sei você, mas eu tenho alguns critérios, vamos dizer assim. Eu jamais deixaria que alguém viesse com a água num balde, por exemplo, e servisse um copo e me desse para beber. Óbvio que numa situação extrema a gente ignora isso, mas vamos falar de dias comuns, dias normais, como hoje você está aí assistindo esse vídeo. Você tem a sua caixa d'água cheia, provavelmente, tem água filtrada, tem água potável. Então você vai pegar água no filtro, você vai pegar água na geladeira, você não vai pegar água no balde de limpeza, né? Mesmo que você encha o balde de limpeza com água filtrada, ninguém vai querer beber. Eu não beberia, não sei você. Então eu fico imaginando aquela água e de repente Jesus olha para um garçom e fala assim, ó, pega e serve o mestre Sala. Imagina a cara daquele garçom ouvindo Jesus falar assim, ó, pega essa água dessa talha aí que as pessoas usam para lavar a mão e o pé e leva para o mestre Sala provar. Aqui tem uma situação que a gente lendo o texto ao fio da letra que está escrito aqui, parece muito simples. Encheu de água, encheu um copo e serviu o mestre Sala. Eu estava vendo um estudo e um professor, um doutor em física nuclear, não me recordo o nome dele, mas esse vídeo roda aí na internet, vocês podem pesquisar, e ele explica
que as moléculas da água, que, né, a H2O, são totalmente diferentes das moléculas do vinho. E que Jesus, para operar aquele milagre, ele teria que desconstruir a formação da água, separar aquelas moléculas, explodir aquelas moléculas, reorganizar com outras moléculas para que se tornasse o vinho. O vinho, produto da uva, ele tem uma formação química totalmente diferente da água. Jesus teria que fazer uma fusão ali de forma que transformasse aquela água. E ele explica que, segundo os estudos, para fazer esse milagre, cientificamente falando, Jesus precisaria de um reator nuclear capaz de sustentar a energia de uma cidade inteira para fazer essa conversão, para converter um produto em outro da forma que foi feita, porque ele não... Imagina, vamos aqui raciocinar, se eu fizer um café, como é que eu faço o café? Eu esquento a água, eu boto o pó, jogo o pó dentro da água, tem gente que, né, ou eu particularmente jogo no coador e jogo a água por cima do pó, que é o jeito que eu faço café em casa. Tem gente que joga o pó dentro da água e ferve e vira dentro do coador para cair já filtrado, né? Temos também o café instantâneo, temos o café das máquinas, que a água passa por dentro da cápsula, mas sempre a água passando ali em contato com o pó e nós temos o café. Você quer um suco, você pega a fruta, você joga aquela fruta no liquidificador, você joga água ou leite e bate e você tem um suco, né? É fácil, a gente vê o que está acontecendo. Agora, como é que eu vou pegar água e fazer essa água virar vinho, né? Então, esse estudo ele explica que a energia que seria necessária para esse tipo de transformação seria uma energia nuclear que pudesse sustentar uma cidade inteira, só para transformar aquela quantidade de água em vinho. Aí ele termina a sua análise dizendo assim: e Jesus fez isso de uma maneira muito simples. Aqui ele tenta explicar cientificamente o poder que Jesus operou naquele momento ali. Se a gente voltar para o texto, o tempo que tiveram foi apenas de encher a talha d'água, né? A gente vê na série ali The Chosen que mostra Jesus colocando a mão dentro da água, ali fazendo um gesto como se estivesse pedindo ao Pai. Talvez na tradição judaica tenha algum relato desse jeito, mas a letra fria do que está escrito na Bíblia, encheu-se a talha e Jesus falou: agora você pega e serve ao mestre de sala. Então, numa questão muito simples, Jesus fez uma ação que a ciência levou décadas, séculos para explicar. E a frase que para mim fecha com chave de ouro essa análise, ele diz assim: a ciência sabe o que Jesus fez. Ela consegue explicar o que Jesus fez. Ela só não consegue explicar como Jesus fez. Mas a gente sabe que Jesus, ali a Bíblia diz que ele manifestou ali pela primeira vez a sua glória, né? No versículo 11 diz: esse começo de milagres Jesus fez em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. Então foi pela glória de Deus, pelo poder de Jesus, que aquela água se tornou em vinho. Como isso se aplica na nossa vida? Agora eu vou pegar a água e vou transformar em vinho. Não. O que eu posso trazer de aplicação para a minha vida e para a sua vida é que Jesus, ele pega... Vamos voltar a falar da água naquelas talhas, né? Eu já disse aqui que eu não beberia. Então, Jesus pega ali o que está em nós, que talvez a gente jogaria fora, ou a gente subutilizaria, sentimentos, situações da nossa vida que a gente acha que não aproveita mais, que não dá mais para ser absorvido, e Jesus transforma aquela situação em algo muito melhor, e algo de muito mais valor, e algo que vai trazer uma alegria, que vai trazer uma circunstância de celebração, de gratidão, de louvor a Deus.
Jesus, ele pega o sentimento que está na nossa alma, que às vezes está ali corroendo, que está machucando, que está ferindo, e transforma em alegria, transforma em satisfação, transforma em glória, porque a glória de Jesus, quando alcança a nossa vida, ela transforma a tristeza em alegria, o choro em canto, a depressão em satisfação, em alegria, em bom ânimo. Jesus vivia dizendo, tem de bom ânimo, né? Então Jesus, ele transforma as situações. Não há situação que Jesus não possa transformar. Não há nada que Jesus não possa melhorar. Jesus, essa água, vamos dizer assim, na sua vida e na minha vida, Jesus pode transformar em alegria, pode transformar em vida, pode transformar em festa, pode transformar em celebração. Todos vão ver, todos vão se alegrar, porque quando o Senhor faz algo na minha vida e na sua vida, todos veem e todos reconhecem que o Senhor fez algo maravilhoso. A sua vida, a minha vida, ela precisa desse vinho novo, dessa água transformada. A água que talvez estivesse suja, que talvez não prestasse para ser utilizada. Essa água, Jesus transforma em vinho e transforma em algo maravilhoso na sua vida e na minha vida. É esse Jesus que eu apresento para você hoje. Eu não sei se você que está assistindo já conhecia Jesus, eu não sei se você já tinha ouvido falar de Jesus, eu não sei se você já aceitou Jesus como seu Salvador, mas o que eu posso dizer é que se você deixar Jesus entrar na sua vida, ele vai transformar a sua vida e ele vai fazer que você, assim como tem feito na minha vida, todos os dias tenha alegria, tenha ânimo, tenha satisfação, tenha motivos para louvar, para agradecer e para dar testemunho do que Deus fez e do que Ele fará na sua vida. Em nome de Jesus. Se você quer aceitar Jesus, aceite, se converta, procure uma igreja. Você pode deixar um comentário aqui também. Nós vamos ficar muito alegres de ver o seu comentário dizendo que você está entregando a sua vida para Jesus. Procure uma igreja séria, uma igreja que te abrace, uma igreja que reconheça o poder de Deus e que cuide de você, que te leve cada vez mais perto de Jesus, da palavra, do Espírito Santo, uma vida de oração, de busca e de gratidão ao Senhor. Que o Senhor transforme a sua vida e a minha vida todos os dias para algo muito melhor do que o que a gente conhece, do que a gente viu. Deus pode fazer muito melhor. Espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa breve reflexão, muito simples, muito direta, mas que mostra como Deus tem poder para transformar a nossa situação e trazer de volta a alegria na minha e na sua vida todos os dias. Em nome de Jesus. Muito obrigado por ficar até aqui e até o próximo vídeo. Se gostou desse vídeo, se inscreve no canal, curte e compartilha.